Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos gravar uma teleaula sobre as intervenções com mulheres, mães e famílias vítimas de violência. O meu nome é Sofia Gomes, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia comportamental e também sou psicopedagoga. Atualmente trabalho na Clínica Essência de Psicologia como terapeuta. Dou aula no Instituto Consciência, aqui em Goiânia, e aqui no Telesaúde. Qualquer dúvida, quiser entrar em contato, tem o meu telefone de contato aí no vídeo e também o e-mail, se quiserem mandar algum e-mail também, ok? Bom, essa aula é dividida em duas partes. Então, na parte 1, nós vamos, na verdade, tentar nessa primeira parte, conceituar o tema. O tema é um pouco extenso, mas ele basicamente vai falar sobre violência. Então nós precisamos entender um pouquinho, conceituar um pouquinho o termo violência, né? De uma forma geral, violência de uma forma geral, para depois passarmos para uma forma mais específica, que vai chegar no ponto onde nós queremos chegar na segunda parte da aula. Então, o que é violência? Quais os tipos de violência? Quem pratica violência é o que nós vamos tentar determinar aqui nessa aula. A violência dentro das famílias, então a violência doméstica, que é o ponto-chave aqui do nosso trabalho, tá? Quais as consequências da violência para o indivíduo e para a sociedade? Isso nós também vamos falar um pouco hoje. A violência doméstica como uma questão de saúde pública e as possibilidades de intervenção. No caso, as possibilidades de intervenção, elas vão ficar mais para a segunda parte da aula. Bom, para Bandura, estabelecer um consenso sobre o conceito violência é uma tarefa difícil. Ele diz que representa essencialmente um convite a caminhar por uma selva semântica. E por que ele usa essa frase para dizer o quanto é difícil definir o termo violência? Porque esse termo tem vários sentidos, múltiplos conceitos. Então, se a gente for estudar profundamente sobre o termo violência, nós vamos ver vários autores trazendo uma proposta sobre violência com múltiplos sentidos, né? Pois tem vários determinantes que influenciam no fator violência. Mas por que a gente precisa chegar num conceito, chegar num consenso, principalmente para a nossa aula de hoje, né? Principalmente por uma questão de compreensão das situações práticas do dia a dia, né? Para realizar ações de políticas públicas, por exemplo. Então, se eu chego num consenso sobre o que é violência, eu consigo entender situações práticas sobre violência e eu consigo propor projetos, realizar ações de políticas públicas. Tomar decisões judiciais, né? Eu também preciso estabelecer um consenso de violência jurídico para que o jurista possa tomar uma decisão mais assertiva em relação ao tema. Também com relação à psicoterapia, a práticas terapêuticas, sabendo chegar a um consenso sobre o que é violência, quais as variáveis que influenciam dentro do contexto violência, eu consigo chegar a estabelecer práticas terapêuticas mais adequadas. E até para uma questão de pesquisa, né? Quando eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, eu preciso delimitar o que vai ser pesquisado. E para isso eu preciso de um conceito, né? De estabelecer um conceito sobre o tema. Então, nessa busca, nesse intuito de estabelecer um conceito sobre o tema, a gente lembra que a palavra violência, né, ela está presente no dia a dia de todo mundo. Quando eu concluí essa aula, logo 2 dias, 3 dias depois, eu assistindo o jornal e vi uma reportagem onde ocorreu violência doméstica e chegou ao seu extremo, com a morte de uma criança de 2 anos. Né? E aí eu me pergunto,
as pessoas que estavam ao redor, as pessoas que percebiam sinais dessa violência, o que acontece que elas ficaram de mãos atadas? O que acontece que elas não denunciaram, que elas viram, mas não enxergaram, né? E muitas vezes é justamente sobre a dificuldade de se saber o que realmente é uma violência, né? Mas essa violência está no nosso dia a dia o tempo todo, ela aparece nos noticiários, né? A gente vê na TV o tempo todo se falar sobre algum tipo de violência. Com isso, as pessoas elas tendem a ficar com mais medo, na verdade, né? A maioria de nós fica com mais medo, presta mais atenção aos seus pertences, tranca mais as portas, presta atenção onde estaciona o carro e etc. Mas será que é só isso? Só isso que devemos fazer em relação à violência? Né? E aí, quando eu vejo essa reportagem de violência doméstica, em que infelizmente ocorreu a morte de uma criança tão pequena, eu fico me perguntando, será que as pessoas só têm que ter medo da violência e se trancar dentro de casa? Né? Será que elas não percebem sinais de outros tipos de violência, né? que para fazer alguma coisa, para ter algum tipo de intervenção? Então, principalmente nós, profissionais da área da saúde, precisamos estar muito atentos a essa temática, estar sempre buscando entender mais essa temática, né, através dos estudos e etc., para que a gente também possa fazer algum tipo de intervenção. Aliás, principalmente nós da área da saúde precisamos fazer algum tipo de intervenção, né? Eu também fico me perguntando, os profissionais de saúde que com certeza atenderam essa criança em algum momento, porque essa criança ela chegou várias vezes a hospitais, a prontos-socorros, sei lá, postos de saúde, machucada, né, com machucados que não condiziam com uma simples queda, né? Então, nós da área da saúde, nós precisamos muito ficar sempre atentos, né, ao contexto, à temática violência do dia a dia, violência do cotidiano, violência doméstica principalmente, que vai ser o nosso foco aqui dessa teleaula. Então vamos lá. Existe também, então dentro dessa temática, existe aquela violência, o termo violência, ele também é socialmente aceito, né? Tem situações onde esse termo é socialmente aceito. Por exemplo, a frase, vamos à luta, vou à luta, quero passar neste concurso. Vou à luta pode ser sinônimo de agressividade, de violência, mas uma agressividade socialmente aceita, ou seja, onde o sujeito ele quer fazer algo que possa trazer um benefício para ele, no caso, estudar e passar num concurso, estudar e passar no vestibular, né? Aquele zagueiro deveria ter entrado mais duro no adversário. Então, isso também é um contexto geralmente socialmente aceito, essa frase, o contexto aqui de um estádio de futebol, né? É claro que nós estamos vendo violências extremas aqui, neste contexto, o estádio de futebol, por exemplo, né? Com torcidas que brigam e são agressivas com outras torcidas, com uma pessoa deliberadamente, com os jogadores, enfim. É um contexto onde a gente está vendo uma violência crescente. Nós não vamos enfatizar nesse tipo de violência, mas é só para vocês entenderem que até certo ponto, neste contexto ou em contextos esportivos, essa agressividade, esse tema violência, ele é de certa forma socialmente aceito, né? Então, quando a gente escuta essa frase, por exemplo, normalmente a gente não acha tão ruim, tão agressivo, né, da parte de quem fala, tá? Mas a gente também tem que ser atento, tem que prestar atenção, porque pode sim ter uma conotação muito prejudicial. Enfim, não vamos debater muito a filosofia do tema,
né? Porque senão a gente vai demorar muito tempo nisso. Mas fica a dica para quem quiser se aprofundar, estudar mesmo sobre o termo violência e todas as suas ramificações, todas as suas vertentes, vários teóricos da psicologia, da filosofia e da sociologia que estudam e que falam sobre violência. Tá. Dentro de um contexto mais da minha área, da psicologia comportamental, né, o que nós entendemos sobre a temática violência? Nós entendemos que violência é um comportamento, né? É o comportamento violento ou o comportamento agressivo, né? Então, é uma ação praticada por uma ou por mais pessoas. Então, uma pessoa que pratica um ato violento apresenta uma ação que está exposta a múltiplas influências. Então, nós não estamos falando que é determinado só por uma variável, mas sim por várias, né, múltiplas influências, tá? Qualquer comportamento, inclusive o comportamento ou ação violenta, né, ele poderá ser compreendido a partir da análise das suas consequências, tá? Das consequências que esse comportamento produz na vida daquele indivíduo ou na vida daquele grupo de indivíduos. Então, vamos entender quais são essas consequências. Ou seja, quando o comportamento agressivo ou comportamento violento, a ação que a pessoa, o grupo, né, teve em relação a outra pessoa ou em relação a outro grupo. Então, isso é o que a gente chama de comportamento. E ele pode ser um comportamento violento, um comportamento agressivo, como pode ser qualquer outro tipo de comportamento. Então, vamos entender o que eu estou falando aqui, que é uma questão de pegar esta ação agressiva e analisar as consequências que ela tem para aquele indivíduo ou para aquele grupo. Quando este efeito é positivo, e o que significa efeito positivo? Que consequência positiva no caso, né? Essa consequência positiva pode ser obtenção de um benefício ou a evitação de ser punido, a evitação de uma punição. Então, se tiver uma dessas duas consequências, ou a obtenção de um benefício, ou a evitação de uma punição, esse comportamento tende a aparecer mais vezes no repertório do indivíduo. Então, esse comportamento tende a aparecer com maior frequência, ele tende a se fortalecer, ele tende a aumentar, tá? Então, essa é a visão, a ideia, né, de comportamento em relação à violência ou à agressividade de um indivíduo ou vários, né? E que a gente entende a partir das consequências que ela traz para aquela pessoa. Também não vou me adentrar muito profundamente na teoria, tá? Mas são só algumas pinceladas, algumas pontuações aí sobre o termo violência, o tema violência, para que a gente possa chegar no que nós precisamos chegar hoje, que é uma definição, uma conceituação. Então, aí definições operacionais para a violência, elas variam de acordo com o sistema organizacional, né? Então, já tem também essa questão de o tema proposto, o tema violência, o tema agressividade, também pode variar em relação a qual a pessoa, em que parte do sistema social aquela pessoa ou aquele grupo está inserido. Em que sentido? As pessoas podem ter um conceito de violência de acordo com suas profissões, por exemplo, e também experiências individuais. Então, eu posso ter um conceito de violência para mim, enquanto pessoa, devido à minha profissão, devido aos meus estudos em relação à psicologia, né? Então, eu tenho para mim, de acordo com o que eu estudei, uma conceituação sobre violência. Eu entendo violência de uma forma X. E também eu posso entender violência a partir das minhas experiências individuais. O que isso significa? O que isso pode significar? Às vezes,
Se eu estou numa situação ou estou inserida em situações com mais frequência de ocorrer violência, eu posso ter uma visão X ou Y, né, diferente de outra pessoa que não está inserida nesse mesmo contexto. Por exemplo, eu posso ter uma visão mais exagerada com relação à violência, a atos de violência, ou eu até posso ter uma visão mais, como se diz assim, normal, entre aspas, né? Eu posso achar normal níveis de violência que outras pessoas não achariam. Isso devido às minhas experiências individuais, né? Diante do que eu estou exposta, tá? Então, por isso que ele diz que a palavra violência, o termo violência, pode variar de acordo com o sistema social ou organizacional. Então, a gente percebe que, com relação a profissões, por exemplo, policiais, profissionais da área de saúde, de assistência social, eles podem aplicar diferentes definições operacionais do que seja violência, tá? E isso é importante justamente pelo que eu perguntei no início, com relação a ver uma criança que está toda machucada frequentemente, né? As pessoas, a comunidade ao redor pode ter banalizado, pode ter achado normal, pode até não ter achado normal, mas não teve atitude suficiente, força suficiente para entender que aquilo sim era uma violência e que eles precisavam agir antes que algo terrível acontecesse, algo mais terrível acontecesse, como foi o caso, né, da morte da criança. Então, é exatamente essa questão. As pessoas, às vezes, de acordo com as suas experiências individuais ou com as suas profissões, elas podem potencializar e dizer, não, isso aqui é um ato de extrema violência, um tapa, um grito, né? É de extrema violência e eu preciso intervir, ou não, isso não é uma violência ainda de fato, ainda dá para esperar mais um pouco, ou mesmo quando ela já está gritante, tipo, cheio de marcas pelo corpo, mas eu ainda assim não enxergo aquilo como um ato de violência, eu ainda assim fico querendo acreditar que realmente aquela criança, ela caiu, ela só se machucou porque ela caiu e etc. Né? Então eu meio que banalizo a situação. E aí é onde mora o perigo. Né? Aí é onde eu não tenho ação de fazer alguma coisa em prol de ajudar uma criança indefesa ou qualquer outra pessoa indefesa. E nós estamos vendo, infelizmente, na nossa sociedade, uma banalização muito grande da violência. Nós não estamos sabendo dizer até que ponto, né, essa violência ela deve ser socialmente aceita. Mas isso vai ser tema para uma próxima aula, para uma próxima discussão. Bom, então, buscando delimitar para nós, profissionais da área de saúde, para que possamos buscar recursos de intervenção. Então, buscando fazer esse limite sobre o conceito, a gente traz aqui a Organização Mundial de Saúde, o conceito de violência através da Organização Mundial de Saúde. Então, somos profissionais da área da saúde, nós precisamos de ter uma base. E como base, hoje eu trouxe a Organização Mundial de Saúde. Para definir violência como a Organização Mundial de Saúde define violência? Violência é o uso intencional da força física ou do poder. Não necessariamente precisa de força física. Pode ser a força psicológica, o poder que aquela pessoa, que certo indivíduo exerce sobre um outro indivíduo, tá? Em formas de ameaça ou praticada, ou seja, a pessoa pode apenas ameaçar, falar, já é, segundo a Organização Mundial de Saúde, um ato de violência, ou ela pode de fato praticar essa violência de alguma forma. Contra si mesmo, ou seja, a própria pessoa pode praticar um ato de violência contra ela mesma, tá? Ou contra outras pessoas, ou contra um grupo ou comunidade. Então, nós temos violência como força, uso intencional, eu tenho a intenção
do uso da força física ou poder, eu tenho ameaça ou eu pratico, ou as duas coisas, obviamente. Pode ser da pessoa com si mesmo, e aí a gente vai falar sobre isso, e da pessoa contra outras pessoas, ou contra um grupo, ou contra a comunidade, tá? Então esse é o conceito de violência para a Organização Mundial de Saúde. E mais ainda a OMS nos traz. É possível que resulte, então, quais as consequências dessa violência? Machucados, a morte, consequências psicológicas negativas, mau desenvolvimento ou privação. Tá? Então, essas são as consequências dos atos violentos, dos atos, das atitudes de violência, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 3 categorias de violência. Então, existe a violência autoafligida, que é aquela, então, praticada contra si mesmo, né? Ou seja, automutilação, se come, né? Se arranha, se machuca, se bate, sendo o suicídio o modo mais fatal, ou comete o ato suicida, tá? Então esse é um tipo de violência para a OMS, a violência autoafligida. Violência interpessoal pode ocorrer entre pessoas conhecidas, como familiares, amigos ou comunidade, tendo ou não uma intimidade ou um grande vínculo, tá, pessoal? Mas é a violência interpessoal. Violência organizada. Já vamos passar então para atos violentos em relação a grupos sociais ou políticos. Exemplos nós temos aí vários: guerras, conflitos armados, né? Conflitos raciais, conflitos religiosos que ocorrem entre grupos rivais, entre gangues rivais. E aqui a gente pode colocar, às vezes a gente pode colocar também lá aquela questão do futebol, né? Torcidas rivais, torcidas são um grupo organizado. Se esse grupo se organiza de forma violenta para atingir outro grupo, está enquadrado então aqui na violência organizada. É um tipo de violência, sim, tá? Um segundo aspecto a respeito das consequências agora para o indivíduo alvo da violência. Então, ainda segundo aí a Organização Mundial de Saúde, nós falamos do conceito, nós falamos das categorias que se divide aí os atos de violência, e agora nós vamos falar sobre as categorias que se divide depois que essa violência acontece, as consequências que isso tem para o indivíduo ou para o grupo, tá? O grupo de indivíduos. Então nós temos categoria física, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a violência por negligência. Todas essas vão trazer várias consequências negativas, né? Várias consequências prejudiciais à saúde física e mental do indivíduo ou da sociedade, como nós vamos observar mais à frente. Violência física é qualquer ato que busque ferir a integridade física da pessoa. Então, tapas, empurrões, chute, soco, beliscão, atirar objetos, tudo isso é uma violência física, tá? A gente precisa ficar atento. Ah, me deu um tapa, tá tudo bem, não é violência, não é violento ou não é violenta. Não, está tendo um comportamento agressivo, está tendo um comportamento violento, sim. Tá? Então, é preciso ficar atento e analisar o contexto como um todo. Violência psicológica acontece muito, porém muitas vezes banalizada, né? Muitas vezes desacreditada, né?
é qualquer ação que provoque danos psicológicos ou emocionais. Por que às vezes é banalizada? Porque danos psicológicos e emocionais, algumas vezes, para pessoas leigas, é difícil de observar, é difícil de saber, né? E muitas vezes a própria pessoa que está sofrendo a violência psicológica, nem ela percebe o quanto ela está tendo prejuízos emocionais, o quanto ela está tendo prejuízos psicológicos, né? Até que ela chega de fato a procurar ajuda e a entender quantos danos psicológicos aquela violência causou, já está assim, em níveis extremos, né, de danos. Então, é preciso também ficar muito atento. E na violência física, como eu disse anteriormente, o ato de violência física, ele também pode levar a danos psicológicos e emocionais como consequência. Não é só o machucado, não é só o ferimento no corpo, mas também o ferimento no emocional da pessoa. O que é essa violência psicológica? São ameaças, né? Criar situações que provoquem medo, degradar a imagem daquela pessoa verbalmente, ridicularizar ou inferiorizar aquela pessoa. Então essas às vezes supostas brincadeirinhas, né, elas são extremamente prejudiciais. Violência sexual, um outro tipo de violência que também causa grande sofrimento físico e grande sofrimento emocional. Atos contra a sexualidade do indivíduo, com ou sem o consentimento do mesmo, tá? Principalmente sem o consentimento do mesmo, é claro. Acariciar, manipular, realizar pornografia, exibicionismo. O ato sexual com ou sem penetração, com ou sem uso de força física. Às vezes não usa força física, mas usa força psicológica. O poder, lembra? Lá no início, a questão da violência é o ato de força física ou poder que exerce sobre uma pessoa. Então, muitas vezes, eu não preciso necessariamente ter força física na violência sexual, mas o uso do poder para subjugar a outra pessoa, né, e obter, e aí no caso, cometer a violência sexual. Infelizmente acontece muito ainda na nossa sociedade. A violência por negligência também eu percebo que pouco discutida a violência por negligência, né? E muito mais abrangente, talvez a mais abrangente de todas as violências. Mais uma vez eu volto a pensar no caso do menininho, né? Quem foi negligente? Só os pais? Só os pais foram negligentes com aquela criança? Os pais foram extremamente negligentes. A mãe, né, que é mãe biológica, foi extremamente negligente. O pai biológico, não sei onde ele estava, foi extremamente negligente. Avós, tios e etc. Mas só os parentes foram negligentes? Será que as outras pessoas envolvidas, a comunidade, as pessoas, a pessoa que cuidava dessa criança de vez em quando, os profissionais da área de saúde, tá? Então é por isso que tem que ficar atento. É um tipo de violência por negligência, comumente relacionada à infância e adolescência, em que os pais ou outros membros da família falham em prover o adequado desenvolvimento ou bem-estar da criança. Simples, né? Falha em prover o adequado desenvolvimento ou bem-estar da criança, tá? E aí nós vamos falar então sobre a violência doméstica. Por que nós vamos falar sobre violência doméstica? Porque ela envolve todas as 4 consequências, 4 tipos de violência, né, e suas consequências. Ela se encaixa na violência interpessoal, porque é uma violência dentro da família, dentro de pessoas que são pessoas que se conhecem, né, dentro de um núcleo familiar, dentro de um núcleo onde as pessoas se conhecem. Então ela é caracterizada como violência interpessoal. Ela tem características da violência física, da violência psicológica, da violência sexual e da violência por negligência. Então, dentro da violência doméstica, nós temos essas 4 características, 4 tipos de violências e suas consequências.
O que diz a lei sobre a violência doméstica? Sobre violência doméstica, a lei diz o seguinte: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Então, essa é o conceito em termos de lei. A lei diz isso, mas traduzindo essa lei, pessoal, traduzindo, violência doméstica é a violência sofrida em casa, no seio familiar, né? Onde as pessoas, geralmente, elas são pessoas que convivem, que moram juntas, que se conhecem, tá? É perpetuada, muitas das vezes, do marido para a esposa, mas também pode ser da esposa para o marido, pode. Do pai para o filho, da mãe para o filho, mas também pode ser do filho para a mãe, do filho para o pai, pode, né? A mídia algumas vezes traz esses casos, mas com mais frequência a gente observa a violência doméstica ocorrendo entre marido, esposa, marido, pai e filhos, né? Então é sobre isso que nós vamos falar e nós vamos tentar buscar formas de fazer intervenção nas unidades de saúde, propostas de intervenção para as comunidades, enfim. Consequências da exposição direta ou indireta à violência. Então vamos falar um pouquinho das consequências. E eu não estou falando só das consequências para a criança, tá? Eu estou falando também das consequências para o adulto que está sofrendo, para a criança que está sofrendo, ok? Então as consequências dessa exposição, ela pode ser um alto nível de ansiedade, uma autoestima muito pobre, né? Um processo depressivo, a restrição do afeto, aquela pessoa tem dificuldade de receber e de dar afeto a outras pessoas, um medo muito grande, extremo, os distúrbios do sono, sono demais ou insônia, um comportamento retraído, um comportamento mais apático. O que mais como consequências? Um alto nível de agressividade. Então, a pessoa pode sim ter um comportamento retraído e apático, mas também pode ter um alto nível de agressividade e explosões frequentes. Problemas na escola ou problemas no trabalho, né? Dificuldades de interação, dificuldade de concentração, dificuldade de compreensão, né? Pensamentos suicidas, pensamentos e inclusive atos suicidas. Né? Queixas somáticas, o que são as queixas somáticas? Onde a pessoa sente dores pelo corpo e constantemente apresenta doenças, gripes, resfriados, alergias, né? E que muitas vezes não estão relacionadas a nada orgânico, nada fisiológico, e sim a questões psicológicas, né? Fuga de casa, fugir de casa, isso não só para as crianças, também para os adolescentes que às vezes vivenciando constante violência doméstica, optam por sair de casa, por fugir, né? Mas também para os adultos, exemplo, mães que supostamente abandonam, né, o lar, né, justamente por conta da alta frequência de violência. E também outros tipos de transtorno, além da depressão, o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então essas são algumas das possíveis consequências que nós encontramos nos indivíduos que sofrem violência direta ou indiretamente. O que é direto ou indiretamente? Direto, você está, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para vocês entenderem através do desenho. Direto, a gente poderia dizer que seria isso, né? Essa cena aqui atrás. A mãe sofrendo violência direta, a filha sofrendo violência indireta, né? Ou seja, os palavrões, os xingamentos, os tapas, os murros e etc. não são para a filha, porém ela vê, ela escuta, ela sente, então ela está sofrendo violência indireta, tá? Então, só para entender o que significa a exposição à violência direta e indireta. Quais as consequências sociais no caso, o indivíduo ou os indivíduos que sofreram violência direta ou indireta, quais as consequências que eles levam para a sociedade,
tá? Então você vai poder observar indivíduos mais propensos à intolerância a frustrações, à agressividade deliberada. Então você pode ter no futuro mais indivíduos que tenham uma maior intolerância a frustrações, que tenham mais alto nível de agressividade deliberada, né? Não controlam a raiva. E isso para a sociedade de maneira nenhuma é bom, porque o tempo todo nós estamos propensos a sofrer frustrações e nós precisamos nos controlar, tá? Indivíduos com fracas habilidades e desempenho social, dificuldades acentuadas em desenvolver estudos, carreiras e relacionamentos. Isso também, para convívio em sociedade, não é legal, né? Então você pode ter indivíduos que tendem a largar os estudos com muita frequência, a não parar em nenhum tipo de emprego, né? A ter relacionamentos extremamente conturbados, né? E tudo isso pode gerar um grande mal-estar para a sociedade, né? Indivíduos com o uso frequente, o abuso de substâncias ilícitas, né? Então, aqui também nós temos um problema sério, não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade. Com o maior número de indivíduos com uso de substâncias ilícitas ou com o abuso de álcool, nós temos indivíduos que precisam mais de assistência à saúde pública. Então, por isso também chamar atenção para a violência num contexto geral e principalmente a violência doméstica, uma questão de saúde pública. Maior probabilidade de desenvolvimento em atos infracionais. Então você também tem indivíduos, principalmente jovens, né, adolescentes, que se envolvem em mais atos infracionais, que podem ser presos, né? E aí isso significa cadeias cada vez mais lotadas, significa agressividade cada vez mais alta, ou seja, estou fazendo aqui o círculo justamente para entender que é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Então, é uma questão de saúde pública, porque traz muitas consequências prejudiciais para a sociedade. Tá, então, dentro das possibilidades de intervenção, só para entender o título, o tema desta teleaula, né? Intervenções com mulheres, mães e famílias vítimas de violência. Por que com mulheres? Por que mães? Né? Porque geralmente o grupo mais frequentemente vitimado. Então você tem o maior número de vítimas do sexo feminino. Você tem elas, independente delas serem mães ou não, né? Mas nós temos o maior número de vítimas do sexo feminino. As mães, elas podem em determinado momento ser vítimas e em determinado momento ser algozes, né, dessa violência. Por que famílias? Porque daí a gente já vai inserir todo o resto do grupo, principalmente um outro grupo muito frequentemente vitimado, que são as crianças, tá? E depois esse homem adulto, que ele não é menos importante, ele é importante sim na hora de se fazer as intervenções dentro desse contexto de violência doméstica. Como é que eu faço intervenção com a mãe, com a esposa, com a avó, com a criança e não faço intervenção com esse homem adulto que está inserido neste contexto de violência e que provavelmente, sendo este homem um dia foi provavelmente uma vítima direta ou indireta da violência e hoje é o algoz. Então, sei lá, talvez quando criança ele tenha sido uma vítima direta ou indireta e, de certa forma, né, aprendeu, né, e gerou e perpetuou essa violência e vem perpetuando, tá? Então eu preciso fazer um trabalho e trazer uma proposta de intervenção para toda a família.